Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Muito obrigado por nos acompanhar e ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar o estudo que começamos da parte mais difícil de Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21. Creio que estes 10 versículos são o coração da Epístola de Romanos. Este é um resumo do que aconteceu nos capítulos anteriores e, portanto, abre o caminho para o que está por vir. Romanos 5, 12 a 21. Nós vimos várias coisas no versículo 12. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vimos que, nesta parte de Romanos, temos peças-chaves bem simples, que devem ser consideradas. Primeiro temos dois homens, Adão e Cristo. Em segundo lugar, temos duas ações, uma obediência e uma desobediência. Em terceiro, temos dois resultados, o pecado e a morte, e justiça e vida. Em nosso último programa falamos sobre o primeiro homem, Adão, versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem, antes de começar o nosso estudo de hoje, após uma breve introdução, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por tua santa palavra, a Bíblia. Te pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente a entender esta parte em como podemos nos livrar das consequências do pecado. Ajuda-me, Senhor, a dizer a coisa certa, da maneira correta, para que possa edificar vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, aparentemente temos um grande problema aqui. Algumas polêmicas têm sido levantadas em torno desse versículo. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Alguém certa vez me disse que esta parte do versículo o incomodava. Incomoda você? Bem, aqueles que dizem isso não estão dispostos a admitir que o pecado de um só homem fez com que milhões sofressem e morressem. Eu não vou responder a isso com o que eu vou dizer agora, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Se alguém pensa que é injusto milhões de pessoas morrerem por causa do pecado de um homem, eu me pergunto se essa quantidade de pessoas estaria de acordo que foi injusto milhões se salvarem pela morte de um homem. Claro que não. Se a morte de um homem pode salvar milhões de pessoas, por que não aceitar o fato de que o pecado de um homem pode condenar milhares delas? Temos que encarar o fato de que todos nós herdamos a tendência para pecar de Adão, e a história comprova isso. Deus não nos culpa do pecado de Adão, mas a nossa natureza vem da natureza de Adão. E se Adão era um pecador, antes de seus filhos nascerem, sua descendência também é pecadora. Há uma lei natural estabelecida na primeira página da Bíblia, e é assim: tudo se reproduz conforme a sua espécie. Se você plantar uma árvore de pera, você vai ter peras nesta árvore e não laranjas. Se você plantar tomate, não vai colher cenouras. O que você semear, isso você também vai colher. É uma lei. É a lei da natureza. E não se pode mudar, não se pode alterar. Ela não pode ser revogada. Deus a estabeleceu. Tudo se reproduz segundo a sua espécie. Lemos isso pelo menos 10 vezes nos primeiros 25 versículos de Gênesis 1. Se Adão e Eva não tivessem pecado, então seus filhos nasceriam sem pecado. Era possível Adão e Eva terem tido filhos antes de pecar, quando Deus os colocou no jardim e disse-lhes para multiplicar e encher a terra. A relação sexual pela qual os filhos são concebidos não é pecaminosa. É o plano de Deus. Deus instituiu isso. Somente Deus pode fazer um bebê, uma criança, portanto, a relação sexual não era algo errado. Adão e Eva poderiam ter tido filhos, mas não conceberam antes da queda. Portanto, seus filhos foram concebidos e nasceram depois da queda e tinham a mesma natureza pecaminosa. Nasceram conforme Adão. Adão é o cabeça da civilização, assim todos nós somos pecadores.
não por algum ato pecaminoso que cometemos, mas porque Adão pecou. O pecado foi transmitido de uma pessoa para todas. A morte é universal porque o pecado é universal. Nós morremos porque herdamos a morte de Adão, e a morte de Adão foi o resultado de desobedecer uma ordem específica de Deus. Por natureza, todos nós nos identificamos com o primeiro homem. Em 1 Coríntios 15:45, é chamado de o primeiro homem, Adão. Um homem desobedeceu a Deus e veja o que aconteceu. Será que um pequeno ato de desobediência não é de muita importância? Que não vai fazer diferença? Meu amigo, ao ler esses versículos, você encontra a resposta para essas perguntas. Lembre-se que Paulo não está falando sobre os pecados que são fruto de nossas vidas, mas está falando do pecado, a raiz de todos eles. Até este ponto, em Romanos, os pecados têm sido o problema, mas a partir daqui, até o capítulo 8, o pecado aparece no singular e é a causa da morte. O pecado é a causa e o efeito da morte. A universalidade da morte prova a universalidade do pecado. Não são os atos pecaminosos da pessoa que causam a morte. O homem morre porque ele herdou uma natureza de morte por causa do pecado do seu antepassado, Adão. Portanto, a morte é consequência do pecado, não dos nossos pecados. A morte de bebês e doentes mentais é uma prova disso. Uma pessoa não pode culpar a morte de um bebê pelos pecados que ele cometeu. O bebê ainda não cometeu nenhum pecado, mas o bebê herdou a natureza da morte, e isso é resultado do pecado de Adão. Não foi uma violação específica da criança, mas ele herdou uma natureza pecaminosa. Porque somos descendentes de Adão, herdamos a lei do pecado e da morte. E quando o último Adão veio, Cristo, foi com o propósito de desfazer este princípio do pecado e colocar uma outra lei em operação para combater a lei do pecado e da morte, para nos livrar dela. Veja, quando Adão pecou, foi contra a ordem clara de Deus. Agora Paulo vai tratar disso no versículo 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Vamos ver este versículo por um momento. Durante este período entre Adão e Moisés, antes da lei de Moisés, antes dos 10 mandamentos, durante este período, muitas pessoas morreram. Pessoas morreram entre o período de Adão até Moisés. Durante este tempo não havia a lei escrita. Deus ainda não havia dado a lei. Ele ainda não tinha dado mandamentos específicos para a humanidade. Mas mesmo durante este período, crianças, jovens e velhos morreram. Agora, por que eles morreram? Eles não morreram porque desobedeceram os 10 mandamentos, pois eles ainda nem tinham sido dados. Eles morreram porque herdaram a natureza de Adão. Com ou sem a lei, a morte reinou, desde Adão até Moisés. A razão leva-nos a concluir que aqueles que morreram entre Adão e Moisés foi por causa do pecado de Adão. O pecado de Adão e a morte são inseparáveis. Da mesma forma, o pecado e a morte são inseparáveis em todos nós. E porque havia morte quando não havia lei, deve ter havido pecado quando não havia lei. Veja mais uma vez o versículo 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Portanto, os que morreram no período entre Adão e Moisés não morreram por causa dos seus pecados. Morreram por causa do pecado que habita neles. Paulo estava mostrando isso de forma bem clara. Nossa culpa não vem de Adão, mas, sim, da nossa natureza pecaminosa. Portanto, o resultado é na nossa própria conta e a culpa em nosso nome. Não vamos nos esconder atrás de Adão ou culpar a Deus. Se você pensa que faria as coisas de forma diferente, está enganado. Se você tivesse sido a primeira pessoa no jardim e Deus dissesse que você poderia comer de todos os frutos no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você teria comido. Eu teria feito exatamente o que Adão fez. Nós não somos diferentes, não somos superiores a Adão. Quem pensa que o pecado é resultado de quebrar a lei de Moisés, Paulo diz que não é assim. Versículo 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Aqui simplesmente diz que o pecado existia de fato como culpa. A lei não faz de ninguém um pecador, mas o faz transgressor. O pecado não veio mediante a lei, mas através da lei veio o conhecimento do pecado. Devemos ter em mente o fato de que a morte é um princípio do pecado, que vem junto com o pecado.
Antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Bem, vamos continuar a ver o contraste entre Adão e Cristo. Os versículos 15 a 21 apresentam um interessante estudo de dois homens e a herança que cada um deu à humanidade. O contraste. Pela desobediência do primeiro, Adão, herdamos o pecado, a condenação e a morte. Mas por meio da obediência de Cristo, o último Adão, somos herdeiros de justiça, justificação e vida. Os termos primeiro Adão e último Adão são bíblicos. Não chame Cristo de segundo Adão, a Bíblia não o chama assim. Ele é o último Adão. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 41. Através de nosso nascimento, nós recebemos a natureza do primeiro Adão. Através do novo nascimento, herdamos a natureza do último Adão. Adão foi designado como a fonte de toda a vida natural para a sua posteridade. E Cristo, por sua morte expiatória e ressurreição, passa a ser a fonte de vida divina para todos os que o recebem. Observem, há uma boa notícia e uma má notícia nesta passagem. Boas e más notícias. E qual é a má notícia? A má notícia é que herdamos a natureza pecaminosa de Adão e seu resultado é a morte. Agora, a boa notícia é que nós recebemos a vida eterna quando nascemos de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é o último Adão. E essa, sem dúvida alguma, é uma verdade maravilhosa. Vimos apenas os versículos 12 e 13, mas espero que isso esteja ajudando você a ver mais claramente. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está mostrando como era o mundo sob a ira de Deus. Mas por que o mundo inteiro está sob a ira de Deus? O que aconteceu com a humanidade para que ela ficasse em uma condição tão terrível? Por que a humanidade deve sofrer sob a ira de Deus? Bem, a resposta para isso é por causa do que Adão fez. Por isso, ele continua a falar da humanidade caída e sob a ira de Deus e sobre Jesus Cristo, que veio para salvar e restaurar, para nos reconciliar com Deus. Para entender o nosso problema e nossa necessidade, devemos entender o que aconteceu com Adão e a nossa relação com ele. Em Adão estamos perdidos, mas em Cristo tornou-se possível a redenção para toda a humanidade. A história da humanidade pode ser resumida no que aconteceu por causa de Adão e o que aconteceu e vai acontecer por causa de Cristo. Considere a situação do mundo hoje. Pense em toda a imoralidade, drogas, assassinatos e estupros que ocorrem todos os dias. Você pode pensar: o que aconteceu? Bem, aqui está, Adão é responsável, porque sempre foi assim. Os livros de história mostram que o padrão tem sido sempre o mesmo. O mundo de hoje não é diferente. Ele sempre foi igual. E por quê? Paulo diz que é por causa de Adão, um homem. Adão prova que todos os gentios estavam em pecado e sob a ira de Deus, assim como os judeus. Mas Paulo agora começa a explicar como nos envolvemos nesta situação. Foi resultado da nossa relação com Adão. Nós somos parte da raça humana e tudo se reproduz conforme a sua espécie. Nesta parte também vamos ver o que o Dr. Lloyd Jones chamou de a primeira menção da doutrina do pecado original. Você percebeu que esta é a passagem clássica da doutrina do pecado original? Dr. Jones diz que esta passagem é o coração desta doutrina. É a passagem mais importante sobre o começo do pecado. Esta é a passagem mais importante que faz referência à história dos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Você crê nos 3 primeiros capítulos da Bíblia? Um professor de um certo seminário teológico ensina que os 12 primeiros capítulos de Gênesis são um mito babilônico. Bem, amigo, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos estabelece a exatidão histórica desses capítulos de Gênesis. Você pode pensar que não é tão importante você aceitar os primeiros capítulos de Gênesis como histórico, mas a verdade é que isso importa muito, sim. Faz uma grande diferença para a nossa salvação. Esta parte sustenta o fato de aceitarmos a história de Gênesis literalmente como um ato histórico. Não se esqueça disso. Está aqui em Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Adão era uma pessoa real e o encontramos aqui. Muito bem, estes versículos apresentam um estudo muito interessante de 2 homens e a herança que recebemos de cada um deles. Através da desobediência do primeiro Adão, herdamos o pecado, a condenação e a morte. E através da obediência do último Adão, herdamos a vida eterna
e a justiça disponível para todos aqueles que creem. Ao nascer, herdamos a natureza do primeiro Adão, e através do novo nascimento herdamos a natureza do último Adão. Agora observe o versículo 15 antes de concluirmos o nosso estudo de hoje. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Vimos que há pontos de comparação, similaridades entre Adão e Cristo e o efeito de cada um sobre a humanidade. No entanto, há uma diferença importante incluso na semelhança de todos os homens em Adão. Você e eu não temos nada a ver com a nossa presença no mundo e nossa posição em Adão. Por outro lado, a nossa posição em Cristo é o resultado de uma decisão da nossa parte. Nem todo aquele que nasce na família de Adão nasce na família de Deus. Muitos de vocês que se identificam com o primeiro Adão não têm tempo para o último Adão. O ponto de desigualdade entre Adão e Cristo está no caráter de suas ações e os resultados que saíram de cada um desses atos. Observe a palavra transgressão. Esta palavra implica uma queda ou desmoronamento de uma posição mais alta. Agora veja o versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Em Adão recebi o que merecia, em Cristo recebi o que eu não merecia. Em Adão recebemos o que merecíamos, e não se esqueça, meu amigo, que somos todos pecadores por escolha e por natureza. Adão não era um pecador por natureza quando Deus o criou, mas depois que escolheu pecar. Nós somos pecadores por natureza e por escolha também. Isto é provado na vida de cada cristão. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, mas nunca erradicamos a velha natureza herdada de Adão. Ambas naturezas permanecem em nós até deixarmos esta vida. Portanto, todo crente continua pecando, mesmo depois de sua salvação. Enfim, depois vamos ver mais sobre isso. Mas que grande verdade e que maravilhoso é saber que somos redimidos da penalidade do pecado. Muito bem, vamos continuar este estudo no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.